dinâmica, Newton percebeu que as forças sempre aparecem como resultado da interação entre dois corpos, ou seja, quando dois corpos entram em contato. Em outras palavras, a ação de uma força sobre um corpo não pode se manifestar sem que haja um outro corpo que provoque esta ação. Além disso, Newton constatou que, na interação de dois corpos, as forças sempre aparecem aos pares. Para cada ação de um corpo sobre outro, existirá sempre uma reação igual e contrária desse outro sobre o primeiro. Essas observações de Newton podem ser sintetizadas no enunciado de sua terceira lei, também denominada lei da ação e reação. Assim, a terceira lei de Newton diz: quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B reage sobre A com uma força de mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Sentido contrário, mesma direção. Porém, se A empurra B, B também empurra A. Tá? Então, cuidado que o sentido não é o mesmo, é sentido contrário. Bom, as duas forças mencionadas na terceira lei de Newton e que aparecem na interação de dois corpos, né, são denominadas de ação e reação. Qualquer uma delas poderá indiferentemente ser considerada como ação ou a reação. Observe que a ação está aplicada em um corpo e a reação está aplicada no corpo que provocou a ação. Isto é, elas estão aplicadas em corpos diferentes. Consequentemente, a ação e a reação não podem se equilibrar mutuamente, porque para isto seria necessário que elas estivessem aplicadas em um mesmo corpo, o que nunca acontece. Bem, antes da gente entender certinho isso aqui, vamos entender quais forças estão atuando no corpo. Por exemplo, a primeira força, e a que sempre vai existir, pelo menos numa superfície com gravidade, é a chamada força-peso. É a força que um corpo exerce sobre os efeitos da gravidade. Tá? Então, o corpo, sob os efeitos da gravidade, exerce sobre uma superfície. Por exemplo, é a força que eu faço ao pisar no chão. Tá? E perceba, ó, força-peso. E a gente conhece no nosso dia a dia que peso como sinônimo de massa. Tá? Então, eu estou pesando 70 quilos. Não, eu tenho uma massa de 70 quilos. O meu peso é a massa de 70 quilos vezes a aceleração da gravidade, que na Terra a gente pode aproximar para 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, daria 700 newton. Tá? E lembrando, a força-peso no sistema internacional é medida em newton, unidade dada em homenagem a Isaac Newton, que formulou as três leis. Inclusive, força é igual a massa vezes aceleração. Aqui está um pouquinho diferente, tá? Está especificado para força-peso. Massa, a massa então vai ser medida em quilograma, tá? Que é a unidade do sistema internacional para massa. E a aceleração da gravidade, que é metro por segundo ao quadrado. Bom, a gente pode considerar que a força-peso seja a ação. Se a gente tem a força-peso como ação, o chão nos segura, porque nós não caímos. Se o chão nos segura, meu pé faz uma força-peso contra o chão. E o chão faz uma força normal. Por que normal? Porque é a força que normalmente o chão faz para me segurar. Ok? Então, força normal é a reação que uma superfície exerce em resposta à ação de uma força. Cuidado, vale lembrar, a reação nunca será maior que a ação. Ah, mas o chão aguenta 200 newton, eu estou fazendo só 20.
Tudo bem, a sua força normal vai ser de 200, não vai ser de... Aliás, desculpa, a sua força normal vai ser de 20 e não de 200. A força normal é uma reação. E como reação, voltando aqui, ó, ela é mesmo módulo, ou seja, mesmo valor, mesma direção e sentido contrário. Então, neste caso, a força normal vai ter o mesmo valor, mesmo módulo que a força peso, tá? Vai ter a mesma direção, que seria na vertical, porém, sentido contrário. E é aí que a gente diz que podemos escrever como força peso. Vamos escrever aqui. Deixa eu abrir a caixinha de texto. Opa. Que a força peso, ou a força normal, melhor, seria igual a negativa, a menos a força peso. Afinal, uma vai anular a outra. E o meu corpo vai ficar parado em pé no chão. Ok? Então é importante, anotem isso aí. A força normal é a negativa da força peso. Se a minha força peso vale 700 N, como eu acabei de falar para vocês, visto que o meu corpo tem uma massa de 70 quilos, a força normal vai ser menos 700 N, ou 700 N no sentido oposto, se a gente pensar de uma forma vetorial, tá? Bom, continuando, podemos ver aqui nos exemplos, olha, aqui ele simboliza, nessa figurinha está peso como P e normal como N. O bloquinho está parado, o bloco faz uma força peso contra quem? A força peso aqui é feita pelo bloco. Então vamos escrever aqui, ó, que a força peso é feita pelo bloco, ok? Enquanto que a força normal, opa, vamos fechar o teclado aqui, é feita pela superfície, ok? Vamos fazer até uma setinha aqui para a gente lembrar que a força peso está sendo representada por P e que a força normal, opa, tá meio torta, mas dá para entender, tá? Que a força normal então é feita pela superfície e a força peso é feita pelo bloco. Isso no sistema onde eu estou pensando em chão e bloco. Mas olha que interessante, nesse esquema ao lado eu tenho o bloco, onde o bloco faz uma força peso sobre a mesa, tá? E a mesa reage com uma força normal. E isso deu ação e reação. Opa, não deu ação e reação, porque não é feita no mesmo corpo, tá? Entretanto, aonde que está a nossa ação e reação? Nesta normal linha e nesta normal. Por quê? A mesa empurra o bloco para cima e a mesa é puxada para baixo. Então a mesa sente a força N, que é a força que ela está fazendo para manter o bloco, e a mesa sente a força N', tá? Que o bloco está fazendo para empurrar ela. Perceba que agora a força peso foi transferida para a mesa. Eu estou vendo a força peso aqui, ó, na mesa, e portanto agora ela está sim no mesmo corpo. Não era isso que estava aqui? Ó, observação: as duas forças mencionadas na terceira lei de Newton e que aparecem na interação dos corpos são denominadas ação e reação.
Qualquer uma delas poderá ser indiretamente considerada como ação e reação. Ah, não, desculpe. Está aqui embaixo, ó. Consequentemente, a ação e a reação não podem se equilibrar mutuamente, porque para isto seria necessário que elas estivessem aplicadas em o mesmo corpo. Pois é, vamos voltar lá. Aqui elas não estão. Aqui estão aplicadas em corpos diferentes. O chão faz uma força normal, ok? Vamos simbolizar aqui por N. E o bloco faz uma força peso. Talvez fique mais fácil da gente visualizar. Entretanto, agora, nesse parzinho aqui simbolizado, tem uma ação e reação, porque o bloco faz uma força e a mesa tende a cair para baixo. Então a mesa está sofrendo uma força peso, que está aqui simbolizada por esse N'. E o bloco e a força e a mesa faz uma força normal sobre o bloco. Então a mesa empurra o bloco. Então agora nós temos ação e reação. Ok? Bom, visto isso, vamos para entender um pouquinho mais